Código de Conduta Ética e Integridade. O Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente Código Ética de Conduta Ética e Integridade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 50, inciso 28 do Estatuto Social dos Correios. Capítulo 1. Da Introdução. Artigo 1º. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações, e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Capítulo 2. Da abrangência. Artigo 2º. Este Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória por todos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva e dos Comitês Estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Parágrafo 1º. No ato de posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este Código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Parágrafo 2º. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados, residentes, das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto neste Código. Parágrafo 3º. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste Código nas relações estabelecidas com os Correios. Parágrafo 4º. Os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Capítulo 3. Do objetivo do Código de Conduta Ética e Integridade e da identidade corporativa dos Correios. Artigo 3º. O presente Código é baseado nos princípios constitucionais, explícitos e implícitos, e nas leis nº 8.429 de 1992, nº 12.846 de 2012, nº 12.813 de 2013, nº 13.709 de 2018, dentre outras que regem a administração pública, e no negócio, missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa, e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas, acionista, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Parágrafo único. Este Código de Conduta Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão, na visão e nos valores que identificam os Correios. Inciso 1. Negócio. Soluções que aproximam. Inciso 2. Missão. Conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Inciso 3. Visão. Ser uma plataforma física e digital integrada, de excelência, para o fornecimento de soluções de comunicação e logísticas. Inciso 4. Valores. A. Adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. B. Aprendizagem contínua, visando ao alcance de novos patamares de competências, com experimentação e implementação de inovações. C. Integração entre áreas, pessoas e processos, de forma colaborativa e responsável, para construir uma unidade de ação. D. Integridade em todas as relações, pautada na ética, na transparência e na honestidade. I. Orgulho em servir a sociedade e pertencer aos Correios. F. Orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa e seu ecossistema no curto, médio e longo prazos. G. Respeito às pessoas, valorizando suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável. E H.
responsabilidade e compromisso com o resultado na prestação de serviços e no uso consciente de recursos para assegurar a sustentabilidade do negócio. Capítulo 4. Dos princípios éticos fundamentais. Artigo 4º. Os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste Código. Inciso 1. Dignidade humana e respeito às pessoas, valorização da vida e afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais, com igualdade, equidade e justiça. Inciso 2. Impessoalidade. Prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. Inciso 3. Integridade. Honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos, com coerência entre discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Inciso 4. Legalidade. Respeito à legislação nacional e dos países nos quais os Correios atuam ou venham atuar, bem como as normas internas que regulam as atividades, em conformidade com os princípios constitucionais. Inciso 5. Profissionalismo. Desempenho profissional com responsabilidade e zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com a excelência e com o aperfeiçoamento empresarial. Inciso 6. Sustentabilidade. Atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. E, inciso 7. Transparência. Visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações, mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. Capítulo 5. Dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Artigo 5º. Na relação com seus empregados, os Correios se comprometem a: inciso 1. Buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Inciso 2. Divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Inciso 3. Estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral deste Código. Inciso 4. Garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. Inciso 5. Preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas as situações previstas em lei. Inciso 6. Promover a igualdade de oportunidades para todos os seus empregados, em todas as políticas organizacionais, privilegiando o critério do mérito individual para a ascensão profissional. B. Ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. Inciso 7. Respeitar a liberdade de associação sindical e manter diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista seus objetivos organizacionais. B. E promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social ou de quaisquer outras formas de preconceito. Capítulo 6. Dos compromissos dos empregados em relação aos Correios. Artigo 6º. Na relação com os Correios, o empregado se compromete a: inciso 1. Abster-se de fazer uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza, em benefício próprio ou de terceiros. B. Estabelecer relações comerciais, exceto as decorrentes de contratos com cláusulas uniformes, ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, bem como com aquelas em que a empresa tenha ou pretenda ter participação, assim como com seus acionistas controladores e empresas do mesmo grupo. C. Utilizar fraudulentamente de inverdade, artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir ao erro, de modo a obter vantagem para si ou para outrem ou desvantagem para outrem. E D. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie,
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro colaborador para o mesmo fim. Inciso 2. Adotar boas práticas de mesa e tela limpas, visando não manter disponíveis, a pessoas não autorizadas, informações privilegiadas e dados pessoais de empregados, clientes e terceiros. Inciso 3. Assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. Inciso 4. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Inciso 5. Conhecer, cumprir e colaborar na disseminação deste Código de Conduta Ética e Integridade. Inciso 6. Comunicar imediatamente. A. Por meio dos canais disponíveis, a ocorrência de incidentes que possam provocar a violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem da empresa. B. A seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios. Inciso 7. Cumprir os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa, sem privilegiar interesses pessoais, familiares, afetivos ou de terceiros. Inciso 8. Evitar comportamento público inadequado, não participar de grupamento inidôneo nem exercer atividade socialmente reprovável. Inciso 9. Exercer as responsabilidades profissionais de gestão com transparência e equanimidade, orientando e motivando os demais empregados e colaboradores para criar um ambiente de trabalho saudável e propício à excelência de desempenho e produtividade, zelando pelo cumprimento das normas e instruções corporativas, assim como deste Código de Conduta Ética e Integridade. Inciso 10. Eximir-se de participar de atividades que caracterizem conflito de interesse em relação às atividades dos Correios, bem como comunicar aos canais adequados eventuais conflitos reais ou aparentes entre interesses dos Correios e interesses relacionados à sua atividade profissional, pessoal ou de terceiros. Inciso 11. Obter prévia autorização da empresa para publicação ou exposição, em ambientes externos, de estudos, pesquisas, pareceres e outros trabalhos de sua autoria ou participação, que envolvam conhecimentos relacionados aos Correios. Inciso 12. Preservar a. Os interesses e zelar pela imagem da empresa, seja em ambiente interno ou externo, e não associar as marcas dos Correios a ações, imagens ou informações negativas em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica. B. A intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos colegas de trabalho e contribuir para o adequado relacionamento interpessoal e profissional. C. No exercício do direito de greve, o patrimônio da empresa e respeitar o direito de ir e vir dos empregados e clientes. D. A integridade de documentos, registros, cadastros, sistemas de informação e não retirar da dependência dos Correios, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento ou bem a ela pertencente. Inciso 13. Priorizar e preservar os interesses dos Correios junto a clientes, órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas com as quais os Correios mantenham relacionamento. Inciso 14. Respeitar a. O sigilo profissional, relativamente às informações a que tem acesso em função da atividade desempenhada, inclusive as relativas a clientes, as estratégicas, dentre outras, as relativas a atos ou fatos relevantes ainda não divulgados ao processo SEI. B. Mercado, devendo zelar para que outros também o façam, exceto quando a quebra do sigilo for autorizada ou exigida por lei. B. A produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por seus colegas, independentemente de sua posição hierárquica. Inciso 15. Resistir a pressões que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las. Inciso 16. Ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável, respeitando as diferenças individuais de todos os clientes, usuários e colaboradores dos Correios, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Inciso 17. Ter respeito à hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de ato irregular de que tenha conhecimento. Inciso 18. Zelar pelos bens da empresa de que seja usuário ou detentor e lhes dar a correta destinação. Capítulo 7. Dos compromissos dos Correios nas relações com o governo e a sociedade. Artigo 7º. Nas relações com o governo e a sociedade,
Os Correios, no desempenho de sua missão, comprometem-se a: Inciso 1. Adotar boas práticas de governança corporativa. Inciso 2. Atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, de apoio às ações governamentais de políticas públicas em programas e projetos específicos para o desenvolvimento sustentável. Inciso 3. Cumprir as exigências necessárias para fins do correto tratamento e proteção dos dados pessoais dos membros de seu corpo funcional, clientes e terceirizados, respeitando e estando em conformidade com a legislação vigente no que concerne ao tema. E, inciso 4. Ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Capítulo 8. Dos compromissos dos Correios nas relações com os clientes. Artigo 8º. Nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a: Inciso 1. Atender aos clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. Inciso 2. Garantir a satisfação dos clientes, oferecendo produtos e serviços com a qualidade contratada. E, inciso 3. Responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas, com rapidez e precisão. Capítulo 9. Dos compromissos dos Correios nas relações com os fornecedores e os parceiros. Artigo 9º. Nas relações com seus fornecedores e parceiros, os Correios se comprometem a: Inciso 1. Contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais, e, inciso 2. Exigir que seus fornecedores e parceiros adotem um perfil ético e de desenvolvimento sustentável em suas práticas de gestão, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores. Parágrafo único. Para os fins deste Código, entende-se por: Inciso 1. Fornecedores. Pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produtos ou serviços aos Correios. E, inciso 2. Parceiros. As pessoas físicas ou jurídicas que atuam para o atingimento de certo fim, com interesse comum aos Correios, em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso concreto. Capítulo 10. Dos compromissos dos Correios nas relações com os concorrentes. Artigo 10. Nas relações com os concorrentes, os Correios se comprometem a: Inciso 1. Buscar ações que reprimam o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. E, inciso 2. Denunciar quaisquer ações de fornecedores que se configurem como práticas cartelizadas, reservas e concessões indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias ao livre mercado. Inciso 3. Pautar a sua conduta no cumprimento à legislação, na lealdade, no respeito e nas regras de mercado. Inciso 4. Rechaçar todas as condutas que possam limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva a posição dominante. Inciso 5. Respeitar os concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas e mantendo o sigilo necessário. Artigo 11. Os Correios buscarão ainda, sempre, nas suas relações concorrenciais, ações que evitem: a. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente os preços de bens ou serviços ofertados individualmente. b. Criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente. c. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. d. Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. E. Promover a venda casada de produtos e serviços. E. f. Utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Capítulo 11. Da Comissão de Ética e das Penalidades. Artigo 12. Compete à Comissão de Ética da empresa: Inciso 1. Aplicar este Código de Conduta Ética e Integridade conforme sua norma de funcionamento. Inciso 2. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e aplicar censura, prevista em sua norma de funcionamento, NF, quando for o caso. Inciso 3. Atuar como instância consultiva dos abrangidos por este Código. Inciso 4. Orientar e aconselhar sobre a ética profissional de todos os abrangidos por este Código. E, inciso 5. Recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a divulgação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética. Parágrafo 1º.
A atividade da Comissão de Ética será regulada em sua NF, aprovada pelo presidente dos Correios. Parágrafo 2º. Deverá ser realizado treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta Ética e Integridade, a empregados e administradores, membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. Artigo 13. A gestão deste Código é da competência da Comissão de Ética, que se incumbirá, com o apoio da Presidência e das diretorias dos Correios, de propor sua atualização periódica, aplicação, disseminação e divulgação. Artigo 14. A transgressão de preceitos deste Código constitui infração ética, passível de aplicação de censura, sem prejuízo das eventuais responsabilidades civil e penal correspondentes a serem apuradas em procedimentos próprios, e da aplicação alternativa de penalidades disciplinares. Parágrafo único. Além da aplicação da penalidade de censura, poderá a Comissão de Ética adotar as seguintes providências. Inciso 1. Adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, ACPP. Inciso 2. Encaminhamento de sugestão. A. De dispensa de função de confiança à presidência da empresa. B. A presidência de retorno do empregado ou servidor requisitado ao órgão ou entidade de origem. C. A presidência de remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de naturezas diversas. Inciso 3. Recomendação de abertura de processo disciplinar, se a gravidade da conduta assim o exigir. Artigo 15. Os trabalhos da Comissão Ética devem ser desenvolvidos em observância ao seguinte. Inciso 1. Independência e imparcialidade dos seus integrantes na apuração e julgamento dos fatos afetos à sua competência, com as garantias indicadas no Decreto nº 6.029 de 2007. Inciso 2. Proteção à honra e à imagem da pessoa denunciada, e b. Identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, com previsão nas normas internas de medidas para evitar que sofra retaliações. Capítulo 12. Das Disposições Gerais. Artigo 16. É vedado pleitear, solicitar, provocar ou sugerir a entrega de, receber ou aceitar, bem como prometer, oferecer, dar, doar ou pagar por brindes, presentes, hospitalidades e participações em eventos de qualquer espécie e em qualquer situação para si, familiares ou qualquer pessoa. Parágrafo 1º. As vedações previstas no caput se aplicam a brindes, presentes, hospitalidades e participações em eventos oriundos de ou destinados à pessoa física, órgãos ou empresas públicas ou privadas, quando estiverem relacionados ao exercício de cargo ou função. Parágrafo 2º. As exceções ao disposto no caput deverão estar explicitamente definidas em normas vigentes. Artigo 17. É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos aqueles. Inciso 1. Cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. Inciso 2. Que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor unitário de R$ 100. Inciso 3. Que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar exclusivamente um determinado colaborador. Parágrafo único. Brindes que ultrapassem o valor unitário de R$ 100 serão, conforme sua natureza, incorporados ao patrimônio dos Correios ou doados a instituições de caridade. Artigo 18. Relativamente aos atos contrários aos compromissos descritos no artigo 6º, inciso 1, alínea D deste Código, poderão ser aplicadas as disposições previstas na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, no que couber. Artigo 19. A Ouvidoria dos Correios é o órgão responsável por receber as denúncias e as manifestações das partes interessadas, demandar e acompanhar providências e recomendar melhorias. Parágrafo 1º. As denúncias são encaminhadas aos órgãos de apuração, conforme o caso denunciado. Parágrafo 2º. As denúncias internas e externas, relativas ao descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios e das demais normas éticas, serão enviadas preferencialmente à ouvidoria, por meio da internet ou intranet, a partir do link Denúncias da página principal ou pelo telefone 0800 7250 100. Parágrafo 3º.
As denúncias podem ser dirigidas à Comissão de Ética, protocoladas diretamente na sede da comissão ou encaminhadas por via postal ou para o endereço eletrônico ética@correios.com.br. Parágrafo 4º. Caso a pessoa interessada em denunciar ou representar compareça perante a Comissão de Ética, esta poderá reduzir a termo as declarações e colher a assinatura do denunciante, bem como receber eventuais provas. Parágrafo 5º. Todas as denúncias recebidas pela Comissão de Ética serão registradas no canal de denúncias da ouvidoria, citado no parágrafo 2º. Parágrafo 6º. É garantido o sigilo, a confidencialidade e proteção institucional ao denunciante de boa-fé e aos membros e demais integrantes da Comissão de Ética responsáveis pelo processamento das denúncias de infrações éticas, além da existência de mecanismos para assegurar que não ocorra retaliação aos denunciantes. Artigo 20. Ao se confrontar com eventuais situações não contempladas neste documento, deve-se buscar, no regulamento de pessoal e nas demais normas internas, junto aos superiores hierárquicos, a ouvidoria ou a comissão de ética, a orientação sobre a conduta adequada à situação. Capítulo 13. Da vigência. Artigo 21. Este Código entra em vigor na data da sua publicação.